Lá no relacionamento você tem a parte física, que é a sexual, tem a parte de sobrevivência, que você também está usando o corpo físico, as suas capacidades de vitalidade. O relacionamento tem uma parte que é emocional, é saber quem é o outro ser, qual a necessidade daquela pessoa que está contigo, se aquela pessoa se conhece, ou o que vocês podem aprofundar junto para conhecer qual seria o propósito de vida daquela pessoa, se colocar bem disponível para que esses laços pudessem ser o mais claros possível, e claro, aí entra também a comunicação, que é a chave de qualquer desafio, né? E tem as propostas e padrões mentais que tu possa analisar ou fazer um conceito sobre o que é uma relação, que aí, então, pode ficar um pouco mais frio, um pouco mais desinteressado, um pouco mais contido no seu universo e não misturado no do outro. Tem pessoas que acham que ficar muito disponível, a outra pessoa pode pensar que vai comandar a relação, que vai tomar o comando, não quero ficar na mão dela, sabe? O que você pensa sobre essas coisas? Como tu te sente atualmente perante a vida que tu está levando, ou não sei se é a vida que tu escolheu, ou ainda continua ainda na busca da vida que tu quer? Se você está atualmente se sentindo bem na vida que tu escolheu, é um propósito de crescimento que tu tem, você estaria apaixonado pelo que tu está aprendendo e não ia procrastinar, porque esse estímulo que vem de dentro, de ser aquele o teu propósito, é que faz tu ir para frente. Olha, eu estou levando, é bom ali, precisava aprender mais, mas também não estou correndo para isso, não estou buscando tão rápido como poderia, às vezes, talvez, venha a ansiedade. O que é ansiedade nesse caso? É não alcançar alguma coisa que te nutra, que te preencha. Aí você pode pensar assim, o que eu estou tentando aprender, que talvez seja um pouco difícil pela linguagem, qualquer motivo, não é o que eu quero, é o que faz eu sobreviver. Se você ficar nesse corredor, se adaptando ao que o que eu tenho disponível é isso, você fecha para vários níveis de estímulos que a tua alma te traz, tipo assim, o que você está fazendo? O que você está esperando para olhar para as tuas capacidades, para tu olhar para o teu propósito de vida? Vai ficar ansioso porque tem energia excedente. Tem energia excedente, e é como, tipo, uma coisa que dá um pouco de ansiedade é quando você está esperando, né? Seja o que for, né? Você está esperando uma pessoa que você marcou tal hora, faz meia hora e ela não veio. Então, vai criando aquela ansiedade por dentro, tipo, esperar é muito, muito chato, eu acho. Porque a minha energia começa a ficar excedente. Ela começa a vir, eu já poderia estar produtiva, já poderia estar andando nessa estrada que eu estou esperando, alguém que não chegou. Então, esta energia de ansiedade, ela também serve como um alerta, um sinalizador. O que você está fazendo que você não alinha essas ferramentas que você traz para botar em ação o teu propósito, em vez de ficar nesse corredor limitado que essa atividade hoje te dá? É bom, já conheceu, já está conhecido, já tem alguns amigos, já consegue elaborar as tarefas, então tá, isso é sobrevivência, isso é se adequar. É óbvio que isso dá procrastinação, porque não é a tua paixão, não é o teu propósito. Desde pequeno, você foi se adequando a um espaço de segurança dentro. Você é o espaço de segurança. Só que você, ao mesmo tempo que você é a tua segurança, você criou uma estática na volta que é tipo uma película, uma estática, alguma coisa que não deixa você ousar demais o que está lá fora. Talvez porque você tenha dado autoridade demais para o fora. Eles são mais fortes, ou eles são mais ousados,
ou eles são muito chatos, ou eles são agressivos, seja o que for, que lá fora tenha mais que tu não goste, essa estática, ela foi se criando como uma cúpula de proteção para você. E aí você dosa também a ousadia de experimentar a tua capacidade de vida. E quando vem a ansiedade, você se ressente. Ah, meu Deus, já vai começar. Enquanto que a ansiedade está te dizendo, cara, eu estou acumulada aqui, o que você vai fazer com essa energia? Só que ela bate na redoma e não consegue sair, não tem porta. Entende? Eu estou tentando enxergar esse caminho desde criança para ver hoje como é que você olha, em que lente que você olha para fora. Buraquinho aí só o dos teus olhos, o resto está num escafandro, entende? Então, assim, para você, eu tô te cutucando, eu tô te falando assim como que você sente que você é e o que você sente que você vive. Quando você precisa tomar decisão, ou quando você precisa dar uma renovada em alguma coisa que você acha que tá, isso aqui já passou, cara, não serve mais, que eu estou segurando isso, entende? Você acha que falta confiança nas tuas capacidades, ou baixa estima, ou alguma mágoa, você tem uma noção dessas armadilhas que a gente cria? É por procurar problemas, que é uma coisa que te rouba energia, a sensação é para você não ter um desejo diferente, um desejo de abrir essa redoma, você cria um problema, porque daí você já consome energia até da aceleração, da ansiedade, né? O problema é que o trabalho, ele nem nutre o teu mental, porque ele é exato. O exato para ti pode ser uma segurança, porque você não precisa ousar além daquilo que você já sabe fazer, que é o que precisa fazer, então fica cômodo para ti. Paredão fechado. Como que é o desafio da inteligência artificial para você? Hoje ela está interferindo em tudo, absolutamente tudo. É como se a gente fosse obrigado a saltar para outro nível para não ser sufocado por essa inteligência artificial que até no teu celular ela rouba teus pensamentos, ela se mete nas tuas histórias, nas tuas respostas, entende? Tipo assim, é como se tivesse um ser que você não enxerga, mas ele tem acesso aos teus padrões e a teus arquivos mentais e fica usando o que tu sabe. Entende? Isso é uma interferência para todo mundo. Numa visão exata, como tu tenta se proteger, num emprego que você faz mais estatística, mais cálculo, então isso não muda, você acaba se acomodando, mas a velocidade do fora, ela está galopante. E ela não atinge só o mental, ela atinge emocional também. Ela interfere no emocional. Nós temos algumas coisas hoje, que é a frequência Schumann que está altíssima, que está alterando o emocional de todo mundo, um processo da Terra, não sei se tu está acompanhando, que o giro da Terra está ficando mais acelerado, e então todo mundo está sentindo isso no seu campo, e ou a gente mantém um alinhamento para não se perder da gente mesmo, ou a gente vira um zumbi da gente mesmo, entendeu? Eu quero que tu pense assim, ó, se a gente cria, e não é só tu, tá? É no geral, nós, seres humanos, se a gente cria verdades para nós, que são as nossas crenças, o que guia a tua vida? A tua verdade. O mundo existe porque você existe, porque o mundo que você vê é só você que vê. O jeito das reações que tu lê nas pessoas, é só você que lê assim, porque se tu botar 10 pessoas ali, cada uma vai
pode ter uma opinião completamente diferente do que tu sentiu. Então, a gente tem crenças. O mundo é difícil. Essa é uma crença que eu tenho, então eu vou estar sempre me cuidando porque competição é demais, porque agressividade é demais, porque às vezes as pessoas não entendem quem eu sou. Seja o que for, é tua crença. Você tem essa verdade dentro de você. Você foi ensinado a entender assim, ou você aceitou que era assim, essa verdade. Aí você cria padrão mental para se proteger, para justificar, criar armadilhas na tua mente para dizer, não, eu não fui porque eu não ligo. Não, eu não vou lá porque aquilo não faz diferença para mim. Existe um padrão, é a tua verdade. Existe crenças, a tua verdade. Mas o teu ser é maior que isso. Você tem uma divindade, você tem uma alma, você tem uma linhagem espiritual, que são várias partes tuas, que não vêm para o teu corpo físico, porque teu corpo físico é de células muito materiais. Elas são fortes, porque elas têm que estar aqui, presente nessa vida, pegando ônibus, pagando conta, andando a pé, seja o que for, ela precisa ser forte. Mas essa hierarquia, essa linhagem que você é, que são partes de ti, se entrarem todas no teu corpo, explode o corpo, porque a energia da tua essência é muito rápida, é muito acelerada. Então, você é uma gota dessa linhagem. Ok, então quando que você usa isso? Então quando que você é você? Então quando que você é essa grandeza, sabedoria, capacidades? Aí se você vive nesse corredor com as tuas crenças, com os teus padrões, qual é a tua liberdade de escolha? Que liberdade de escolha você tem se você está preso a uma montagem de crenças para dizer o que tu faz, como tu sobrevive, até onde tu pode ir, e padrões dizendo, disso eu me defendo assim, disso eu me defendo assim, isso aqui eu nem quero saber. Perdeu o direito de escolha? A ansiedade, ela está te lembrando isso. A tua alma é muito maior. Não tenha medo da tua força, das tuas ferramentas. Entende? É um jeito de se proteger. Eu não estou dizendo que você está errado, porque para mim não existe certo nem errado. Existem os limites que a gente define. O que você acha disso? É a gruta que tu vive, sair disso e abrir uma porta, vai entrar mosca, poeira, vai entrar ladrão, vai entrar um monte de ideias novas. E tem, toda mudança é assustadora. Toda. Entende? Só que exatamente o que entre prós e contras de você estar dentro de um casulo de proteção, sem conhecer você, sem saber exatamente toda a tua capacidade e as ferramentas que você tem, até o de sentir um pouco quem é você, tá? Então, você imagina assim, ó, você tem o corpo físico, esse corpo tem o corpo energético, que é a matriz do corpo físico. Esse corpo energético, ele segura o teu corpo dentro dos moldes, é como se fosse um molde. Cada órgão tem o seu molde, braço tem seu molde. Então, é como se você vestisse o corpo energético para manter o teu corpo dentro do programa, que é cabeça, braço, coração, que trabalha sem tu precisar mandar, o estômago, tudo tem programa, tudo é programa inteligente. Se você pensar um pouquinho no teu corpo físico, você vai perceber que ele é um programa inteligentíssimo, em tudo que ele representa. No teu movimento, no jeito que tu pensa, no raciocínio que tu faz, ele faz tudo sem que você clique em botão nenhum. Ele é o máximo de uma tecnologia que a gente ainda não acessou, talvez nem acesse nessa vida, ou nem, pelo menos nessa dimensão muito material, mas esse é o corpo físico, e tem o corpo energético, que é o molde do corpo físico. Depois você tem o campo emocional, que é o maior que a gente tem. Ele é o maior e ele registra o que magoa, o que fere, o que interfere, o que lesa. Por quê?
porque você veio aqui para se realizar. Você está nessa vida para expandir o teu propósito de vida, que você já traz dentro da tua alma, que é intermediária. A alma é intermediária entre você e as outras partes tuas, que eu chamo de linhagem espiritual, que é o que você é na grandeza. Ela traz mensagens, porque se eles viessem aqui falar contigo, tu ia te sentir muito mal, porque a energia é demais, é demais. Então, o campo emocional, ele registra o que não foi muito amoroso, porque quando você é feliz, quando você está satisfeito, isso não marca no campo emocional. É natural, você veio aqui para ser feliz, você veio aqui para se realizar. O que registra? O que não deu certo, o que magoou. E a gente dá muita autoridade para esses registros. E eles ficam gritando, que nem crianças pequenas gritando. Ah, mas ninguém gosta de mim. Eu tenho medo de ir lá na rua. Ah, se eu vou ser agredido. Seja o que for, é tudo umas crianças berrando nos teus ouvidos. E isso usa tanto a tua energia vital, a tua energia de libertação, que você não consegue tempo para fazer essa verticalização, para ouvir essa outra parte da linhagem espiritual que é você. Então, a gente fica absorvido no campo emocional. Aí você se auto-sabota, se auto-boicota, você baixa a sua estima, você não confia na tua capacidade de ousar. Então, o campo mental cria um monte de padrão. Ah, você está sentindo, nossa, mas é muito sério. Não, você não pode se ousar demais, porque senão você vai se expor demais. A mente, ela cria armadilhas para te comandar, e ela não gosta de mudança. A mente usa muita energia, então ela quer sempre reduzir o gasto. Então, já tem coisa montada, para que você vai mudar? Fica aí que tá bom. Aí tá seguro, o que mais que você quer? Então, a gente fica no meio desses comandos. E é matraca, matraca de tudo que é jeito, entendeu? Agora, você imagina que fora desse campo, o físico, o energético, o emocional, o mental e também o espiritual, que traz informações de tudo que você não enxerga, do mundo avernal, do mundo metafísico. Além disso, tem um campo de luz dourada. Então, você imagina você com esses teus campos, e depois desses campos, esse outro campo de luz dourada, muito mais expandido, muito mais acelerado, que é a tua parte da divindade, que se conecta contigo, que está em todas as tuas células, mas não pode interagir diretamente como o corpo físico, porque tem muita energia. Então, eles ficam te assessorando pela parte de fora. Nunca eles interferem. Se a tua escolha foi dentro de um padrão mental, ou dentro de uma dor emocional, ou de um medo emocional, que você diz, eu não quero abrir essa porta, eles não interferem, porque você é a gota que desceu para manifestar. Eles são o suporte e a nutrição que, se você disser assim, sim, eu estou pronto para mim, eu quero conhecer o meu propósito, eu quero ativar as minhas ferramentas, eu quero entender quem eu sou na minha divindade que me assessora e que me nutre, eles te nutrem, te esclarecem, porque daí a tua intuição começa a fluir, porque você disse sim. É a tua força de te liberar dos limites é que eles estão esperando. Então, existem ferramentas que você já usa, existem outras que você ainda não usa, que precisam ser ativadas para você experimentar essa energia, essa camada de luz que pode passar por ti e dizer que você pode suavizar com você, você não precisa se maltratar tanto, você não precisa se bitolar tanto, se aprisionar tanto. A prisão, ela não indica proteção, porque você está junto com a dor. É o corpo de dor que a gente chama, ele se levanta e reclama e reclama. E se você não faz o que ele manda, ele faz tu te sentir mal, porque é assim que ele se alimenta.
o foco da dor se alimenta do que tu produz de dor, entende? Então, é escolha. Fazer escolhas diferentes não é fácil. Quantos anos você faz as escolhas de ficar mais contido, de fortalecer essa redoma, de se proteger dentro de um casulo? Você não veio para morar num casulo. Você pode se reabastecer no casulo, mas você tem que expandir fora. Você veio aqui para expandir a tua sabedoria, para treinar as tuas capacidades. A vida é um treino, ela não é uma prisão. Entende? Então, é esse experimentar suave, sem pressa, mas te respeitando mais e não te bitolando, te nutrindo mais e não te criticando ou não te aprisionando, é que você precisa experimentar aos poucos, um pouquinho mais suave, não ficar tanto matraca, porque você precisa conhecer um outro lado de você que você não está usufruindo, aí você não está nutrido desse lado maior de você, entendeu? Entender esse entrar no fluxo. Entrar no fluxo é sair da bolha. Uma proximidade da tua alma de você. Aí você para de ser o cabeção, porque você quer, pelo teu conceito mental, te manter num corredor que você não sofra ansiedade, que você não tenha pânico, que você não... Não precisa isso. Não precisa isso. Agora, você vai manter os seus cuidados, normal, mas você inclui uma ferramenta de libertação, de nutrição em outro nível da tua consciência. Ansiedade, gratidão, medos, vocês me ensinaram muito, mas eu agora posso fazer escolhas diferentes. Eu consigo hoje libertar vocês. Vocês podem ir porque eu aprendi o que eu precisava aprender, que era fazer alguma escolha diferente do que a gente faz junto o tempo todo. Mas é gratidão, amigo, porque a gente tem que entender o que a gente gosta e tem que entender o que a gente não gosta. Porque o aprendizado geralmente vem do que tu não gosta. Tá embutido ali alguma coisa que você ainda não entendeu. E você fica aprisionado, diz, não aguento isso, não aguento. Enquanto você diz assim, ok, estou aprendendo com vocês, eu sei que dói, eu me sinto repressivo, eu me sinto desnutrido, eu entendi, eu vou tentar trazer novas energias para nós nos sentirmos melhor, e eu agradeço demais tudo que eu aprendi com vocês. Isso vale para emoção, vale para uma doença, vale para qualquer coisa. A gente precisa aceitar o que deu certo e o que não deu certo e saber por que não deu certo. Porque ali está embutido alguma coisa que tu não te deu conta, ou que tu deixou passar, ou que tu não te ofereceu. Você é um ser grande, você tem capacidades amplas, você tem medo das tuas capacidades. Por quê? Porque a tua mente está no controle. Enquanto ela está no controle, ela te mantém no corredor, e aí tu fica bem. Você não pode olhar para fora, não pode olhar muito para o sol, não pode olhar muito para o vento, porque a mente não deixa.